Então, o meu problema é quando eu estou tirando a foto, não tenho muitas opções de poses das pessoas fazerem, entendeu? Entendi. Você não tem. Então, falta a ideia de poses. É isso? Isso. Ensaio de casal é uma coisa, ensaio pessoal é outra, tá? Então vamos lá. A falta de ideias de pose é muito comum, Raniel, muito comum. Ainda mais para quem está começando como você, tá? Apesar de que não é uma coisa que só para quem está começando. Tanto que existe um clássico, né? Existe um clássico. Qual é um dos grandes clássicos de fotógrafos de ensaio? Uma grande fala clássica de fotógrafos de ensaios no Brasil é: ai meu Deus, me deu um branco. Tanto que quando a gente fala, ah, me deu um branco, todo mundo já sabe que não é deu um branco sobre fotometria. Deu um branco sobre as poses das pessoas. Isso é tão comum já no nosso mercado que todo mundo fala isso. Então esse branco é muito comum, tá? Por quê? Porque primeiro às vezes a gente não domina o nosso equipamento. Então a gente começa a ficar nervoso. Às vezes a gente fica nervosa com a pessoa que está na nossa frente, né? Aquela pessoa que nós estamos fotografando nos deixa nervoso. Então, na minha opinião, o branco acontece, a falta de ideias de pose acontece quando a gente está nervoso. É mais ou menos quando a gente vai para a prova. Me dava um nervosismo, aquela professora me deixava nervosa e eu tinha um branco e sumia. Aí, quando eu terminar, chegava na hora, 45 minutos, vamos com uns, vamos, tem que terminar a prova. E eu não, puta, meu, tinha coisa que eu não sabia. Aí eu olhava para ela e dizia assim, ó, professor, é o seguinte, eu estudei, eu juro que eu estudei, eu te prometo que eu estudei, só que eu fiquei nervoso, me deu um branco, mas eu sei. Adivinha, dava certo com ela? Não dava. Não dava. Uhum. Ela olhava para mim, dava risada, disse, eu tô dizendo que você tem que estudar mais. E aí eu ficava chateado. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha que colar. E não estou dizendo que isso é certo, que é errado, não façam isso em casa, mas aí eu comecei a colar. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu pegava, fazia a minha colinha, e aí quando eu ia para a sala de aula, às vezes, aí a maioria das vezes, eu não usava cola. Sabe por que eu não usava cola? Porque eu não ficava mais nervoso. Porque quando a professora dizia assim, ah, agora eu quero ver vocês, tem 45 minutos, e eu pensava assim, ah, se me der um branco, eu pego a cola. E como eu tinha um backup, eu ficava mais tranquilo, não ficava nervoso e simplesmente eu nem precisava usar cola. Às vezes eu tinha que usar, não vou mentir, mas às vezes eu tinha que usar, mas às vezes eu não precisava usar. A maioria das vezes eu não precisava usar. E eu comecei a descobrir que o que me dava branco não era o fato de eu não ter estudado. O que me dava branco era o fato de eu ficar nervoso. Quando eu comecei a. Agora vamos levar isso para a fotografia. Quando eu comecei a fotografar, lá em 2006, 2007, começou a acontecer a mesma coisa comigo. A minha mãe é que dirigia, minha mãe é que posava as pessoas, minha mãe é que falava com eles e eu só apertava o botão. E eu resolvia as coisas da câmera, luz, fotometria, composição, e eu apertava o botão. Só que chegou no momento que eu disse que não dava mais e que eu tinha que começar a dirigir as pessoas, porque as ideias da minha mãe não estavam mais conectando muito comigo, então a gente não estava mais conseguindo combinar as ideias muito bem. E aí eu vi que quando eu tinha que falar com eles, eu ficava muito nervoso. E todas as minhas ideias de foto e de pose sumiam na minha cabeça. E aí eu me lembrei do tempo de escola, que era essa história que eu acabei de contar. Eu disse, cara, se lá atrás eu conseguia passar de ano porque eu fazia uma cola, agora eu vou fazer a mesma coisa. Voltei para casa e comecei a criar uma cola de poses, uma cola de ideias. E eu passei muito tempo fazendo isso. Gastei o tinta de toda a minha impressora que a gente tinha lá, imprimindo essas paradas. E eu comecei a ir para os ensaios levando uma cola impressa. Na época nem tinha celular, né? Então, uma cola impressa. E quando dava um branco, eu ficava nervoso, o que eu pegava na minha mochila, a colinha, e olhava e dizia, ó, vamos fazer essa aqui? E fazia. Não era o ideal, porque o cliente sacava que, putz, meu, ele não sabe o que fazer e está copiando alguém. Mas era melhor do que eu não saber o que fazer e não fazer nada. Era melhor eu copiar alguém do que tirar zero na prova. Ó, vamos lá. Então, eu também tinha medo de colar quando eu ia para a escola. Porque se a professora me pegasse colando, eu tirava zero. Quando eu fui para fotografia, eu também tinha medo, como você, de colar, porque eu ficava pensando, o que, que eles vão pensar de mim? Né? Só que eu comecei a entender uma coisa que assim, é melhor eles pensar que tô pegando uma referência e eu estudei e tô trazendo referências para este ensaio, melhor do que eu chegar aqui e não saber o que falar, der um branco
eu ficar nervoso e eu chegar em casa com um trabalho mais ou menos. Então eu comecei a entender lá atrás, 2007, 2008, que era melhor eu ter uma fotografia assim, inspirada em alguém, quase uma cópia, melhor ter isso do que não ter nada, do que ter um ensaio ruim. Porque eu não copiava do meu vizinho, né? Eu copiava dos gringos. Eu copiava dos gringos. Então essas poses que eu copiava, ninguém fazia na minha região. Eu comecei a copiar deles. Só que depois de um tempo eu comecei a perceber que não adiantava copiar. Não adiantava mostrar, não dava para mostrar isso para o cliente, porque começou a ficar ruim. O cliente começou a dizer, porra, o Robson só repete as fotos de outros, ele só mostra o tempo todo. E aí eu comecei a entender que eu tinha que melhorar esse processo, que é não só copiar, mas entender como eu falo a pose para o cliente. Ou seja, ao invés de mostrar a pose, é eu saber o que falar, como pedir. Fala assim, ó, fulano, senta, agora não escora no braço, segura a pose no tronco. Começar a falar, saber o que falar para gerar a pose que eu quero sem precisar mostrar para elas. E aí começou a surgir a minha parada de guia de poses em vídeo, que é o quê? Não só mais mostrar, mas ensinar os fotógrafos a como eles conseguirem fazer isso, mesmo sem ter a cola. Então a cola não é o Entendi. principal. A cola é um backup, ela é uma cola. Por exemplo, eu não deixei de estudar na escola porque eu colava. Eu estudava, mas eu colava para ter certeza que eu não ia tirar um vermelho, que eu ia tirar uma nota boa. Eu levava a cola junto como um backup. Você está entendendo? Então, o que acontece? Hoje, um guia Entendi. de poses na fotografia é a mesma coisa. Porque você não pode ter branco. Se você tiver um branco na frente do seu cliente, vai ser na cabeça dele muito pior do que se você copiar uma foto. Faz sentido? Ó, se você Para me mim fez muito contrata, sentido, porque ó, você me se numa sala contrata. de aula você está sendo pressionado, não é? Na sala de aula. Você tem alguns minutos, você está ali, tipo uma bomba relógio para você não explodir logo. Então, no meio de muita gente, tipo, eu vou tirar foto na praia. Aí eu tô ali, não tô sozinho, eu e a cliente, eu tô com mais pessoas. Então, as pessoas vão estar olhando, vai estar olhando o meu jeito, como é que eu tô tirando fotos. Não é só o cliente que vai estar olhando isso. Então, isso dá uma pressão maior. Exato. E aí a gente fica nervoso, e aí a gente fica nervoso e dá o branco. Então o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, o que eu estou tentando te dizer é exatamente o seguinte, você precisa ter um guia de poses na mão para você não ficar sem ideias, porque ó, pior do que você falar para cliente, mostrar para cliente e ela fazer uma pose, é você não saber o que falar. Porque para pensar, se você fosse me contratar e eu fosse fotografar você e me desse um branco e eu pegasse um papel e dissesse assim, Rainieri, ó, faz essa pose aqui para mim. Você vai assim, putz, né? Ele tá pegando uma ideia de alguém e tal, mas eles não sabem se a ideia é de outra pessoa, se a ideia é sua, enfim, né? É melhor do que eu dizer assim, Ranieri, me deu um branco, cara, segura aí que me deu um branco, perdi todas as minhas ideias. O que você ia pensar de mim? Aí eu ia pensar muitas coisas. Ah, o cara é profissional, o cara já tem fotos, bastante fotos, eu andei vendo e na hora dá um branco assim. Tipo de fotógrafo é esse? Exato, Esse seria o meu pensamento. exato. Agora para pensar comigo se você fosse num dentista. Você senta lá no dentista, na cadeira do dentista para tirar um siso, e daí você troca uma ideia com o dentista, e quando o dentista vai fazer, ele diz: Ai meu Deus, espera só um pouquinho que me deu um branco aqui. Eu não sei por onde eu começo. Se eu, Kunz, já tenho medo de dentista. O dentista para com isso, mostra que ele não sabe o que está fazendo, eu levanto e saio correndo daquela cadeira. Sai correndo de lá. Então isso quer dizer o quê? Olha que louco. Então, gente, nada pode ser mais assustador para um cliente do que você, fotógrafo, não saber o que falar, o que fazer, o que sugerir, aonde clicar, onde fotografar, como compor, como posar. Nada é mais assustador. Assim como nada mais é mais assustador do que você sentar na cadeira de um dentista e o cara não saber por onde ele começa. É assustador demais. Então você não pode ter esse branco na frente do seu cliente. Se você tem esse branco, você tem que resolver. É melhor você ter uma cola, que não é o ideal, mas é melhor você ter uma cola,
do que você ter um branco na frente do cara. Então, cara, tem uma cola, tá? Você pode fazer a sua cola. Você pode comprar uma cola. Tá tudo bem. Né? Eu produzi por muito tempo o meu guia de poses em vídeo. São 333 ideias de poses para ensaio de casal, pessoal, feminino, masculino e de gestante. E a gente está adicionando uma outra paradinha nova agora nessa parada. Tá? Então, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte: 333 ideias, é muitas ideias. Mas a minha venda, eu não vendo o PDF, eu não vendo o e-book, eu não vendo as poses. Eu vendo a forma que eu ensino você a posar as pessoas. Então, isso é muito bom. Então, se você tiver condições de entrar, quando tiver uma nova turma, entre. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você não tiver, você vai fazer o quê? Você vai pagar isso com o tempo. Então você vai pegar e sentar sua bunda no computador e vai começar a fazer o seu guia. Começar a pesquisar um monte de fotógrafo, um monte de fotos, salvar elas, imprimir elas, organizar elas. O ideal é que você comece a dividir ensaios femininos, ensaios masculinos, ensaios de casal, ensaio de gestante. Você divida as fotos sentadas, as fotos de pé, as fotos de frente, as fotos de lado, as fotos de costas. Dá um trabalhão da porra. Eu passei muitos dias fazendo isso. Mas o ideal, por quê? Porque você tem que ter isso catalogado e organizado. Não dá para começar a mostrar para o cliente, folhear um monte de ideia, uma hora está de pé, outra hora está sentado, outra hora de frente, outra hora de costa, que você embanana o cliente. Entendeu? Você vai embananar ele. Então, isso é um cuidado que você tem que tomar. Esse é um cuidado que você tem que tomar. Mas, cara, não importa como você vai resolver esse problema, mas você tem que resolver. Esse é o mais importante. Porque se a menina, o menino, o casal, a gestante na sua frente perceber, Ranier, que não importa se você tem 2 meses de fotografia, 2 anos ou 20 anos. Se eles perceberem que você não manja daquilo que você está fazendo, eles vão pular fora. Eles não vão te mais indicar para ninguém. Uou, essa foi mais uma Descunsplicando. Eu espero de coração que você consiga pegar 1, 2, 3, 4 ideias, insights, sacadas para aplicar na sua fotografia. Se você gostou de verdade, dá um like, se inscreve no canal ou então me segue aí no Instagram, vai ser um prazer ter você cada dia mais perto de mim. E se você também quiser tirar suas dúvidas, descunspicar alguma coisa na sua fotografia, apareça comigo, 11 horas da manhã, no meu Instagram, solicita a sua participação e talvez, quem sabe, a gente não converse ao vivo e eu te ajude a dar o próximo passo na sua fotografia. Então, se você gostou, comentário, um like, tamo junto, até a próxima Descunsplicando. Valeu!